Tem uma outra palavra que eu queria que vocês abrissem aí comigo, que é João, capítulo 6. João, capítulo 6. Diz assim, lá em João capítulo 6, lá no versículo 52. Não, vou antes. Vou um pouco antes. Eu vou lá no João capítulo 6, versículo 48. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que esse homem pode dar-nos a comer sua carne? Então Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o pão que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Palavra da salvação. O desafio ainda fica maior, porque Jesus fala aqui de fé. Ele estava falando com um povo que depois que ele disse assim, eu sou o pão, e quem não comer da minha carne, já se referindo à Eucaristia, não vai ter a vida eterna. Sabe o que aconteceu com a metade das pessoas? Ou grande parte delas foram tudo embora. Todo mundo embora. E muitas vezes é o que acontece conosco. Quando Jesus começa a nos desafiar a crer, a ter fé, muitas vezes o nosso desejo é ir embora. Sabe? Crer não é a mesma coisa de ter fé, gente. Acreditar não é a mesma coisa que ter fé, sabia? O que é acreditar? Acreditar é tu saber que uma coisa é verdade. Eu tenho certeza aqui que se eu sair perguntando de cada um, você é católico? Você acredita que a Eucaristia é Jesus? Você vai dizer, sim, eu acredito. Eu comungo, vou até com a mãozinha posta quando eu vou comungar. Comungo está na boca para não pegar na mão. Crê. Acredita que é verdade. Mas isso não significa dizer que a gente tenha fé. O que é ter fé? Que vai para além de crer. Ter fé é aderir à verdade a que eu acredito. Entende? Eu não só sei que ali é verdade, mas eu ajo como quem sabe que ali é verdade. Eu ajo como quem sabe que ali não é uma graça de Deus que está diante de mim, mas é o próprio Deus. Se isso realmente é verdade na vida da gente, isso deveria provocar em nós um movimento para ir até a Eucaristia. Vocês sabem? Tem um santo chamado Dom Bosco, que era o santo que lidava muito com os jovens. Ele dizia assim, se quiserem receber poucas graças, visitem poucas vezes Jesus Eucarístico. Se vocês quiserem receber muitas graças, visitem muitas vezes a Jesus Eucarístico. Se quiserem receber todas as graças, estejam sempre com Jesus Eucarístico. Muitas vezes a gente não está com Ele, porque na verdade a gente acredita que é Ele, mas a gente não tem fé, gente. Não tem fé, sabe? E talvez o passo que esse congresso queira fazer na sua vida, seja você dar esse passo de fé, esse crescimento na sua vida espiritual, de sair daquela pessoa que sabe,
para se tornar aquela pessoa que tem fé. Porque o homem que tem fé sabe que se não comungar Jesus, não vai ter parte com ele. Nessa palavra, nosso Senhor é bem incisivo. Se a gente não comer da sua carne e não beber do seu sangue, nós não teremos parte com ele. Você quer ter parte com Jesus? Eu quero. Você quer viver a eternidade? Às vezes a gente, na nossa juventude, a gente pensa na eternidade como uma coisa bem longe, né? Distante. Ontem eu estava pregando para os meninos do discipulado, eu dizia para eles que um dos grandes impactos da minha juventude foi um coordenador de grupo da comunidade aqui, que me ensinou que Deus pode chamar a gente para a eternidade, tanto quanto a gente é jovem, quando como a gente é adulto, quando a gente é velho. E o impacto daquele menino que me ensinou isso fez com que eu despertasse que eu podia estar me perdendo minha vida, sabe? Quantos de nós, meu povo, frequentamos os grupos da comunidade? Quantos de nós fomos evangelizados e até talvez tenhamos tido uma experiência forte com o nosso Senhor? Eu acredito que Deus já tenha feito uma grande obra em muitos de vocês, talvez não sei em todos, mas muitos de vocês eu tenho certeza que já viveram experiências fortíssimas de Deus. Eu estou mentindo? Quem aqui já foi para o rumo certo? Levanta o braço aí para me saber, para me ver. Eu moro lá na serra. O que aparenta, para quem ouve debaixo da minha casa lá, quando está acontecendo o rumo certo, é que vocês estão completamente inebriados de Deus, cantando da capela até não sei que hora da madrugada. Cantando, vou negar um altar de adoração. Fica os gritos. Já cantaram essa música na adoração já? Menino chega no rumo certo com voz. Quando chega lá pelo sábado, a criatura já fala com ele assim: tudo bem. Fala, criatura. Tu fez igual aquela menina, roubaram minha voz, né? Porque não tem mais voz. O que foi que houve? De tanto cantar, meu filho, canta-se que se rasga, não é não? Eu não consigo imaginar que ali não seja fruto de uma experiência de Deus, meu povo. Deus fez alguma coisa ali dentro, não foi não? E quando eu chego lá, a gente chega lá, que quando sai da capela, as amigas que gostam de lalá, lelé, lili, né? Aquele que gosta de ficar uma perto da outra, que sai tudo abraçado. Tá entendendo? Uma dando apoio moral à outra, né? Com a cara inchada. Os homens são mais assim, como é que a gente chama? Brucutu, né? Não são macho, né? Ei, cara, que foi? Nada não, cara. Tu gostou aí? Gostei, cara. Tu chorou? Não, mas eu senti. Foi forte. Massa aí, cara, ó. Não é não? Quer dizer, aconteceu alguma coisa ali. E geralmente isso acontece em que momento? Quando nós estamos aonde? Diante de Jesus Eucarístico, não é não? Por quê? Porque essa presença consegue fazer alguma coisa na gente, meu povo. Só que aí é que está o problema. Naquele momento ali a gente dá até o sangue por Nosso Senhor. Mas ela precisa ser uma experiência que tenha continuidade. Se foi tão bom estar diante dele, por que eu não volto? Uma vez meu menino me perguntou assim: ô mãe, não é Jesus que fica ali naquela capela? É. E não é o mesmo Jesus que às vezes, que ele estuda no colégio dele, às vezes tem esses cairóis, então ele ia para esses cairóis, tinha a entrada de Jesus na Eucaristia, o povo cantando ele. E não é o mesmo que entra na procissão lá, que fica a pessoa lá na frente mandando a gente cantar? É o mesmo. E por que eu só consigo chorar quando tem uma pessoa lá na frente mandando eu cantar? Porque quando eu estou aqui eu não consigo nada, mãe. Aí eu então disse assim: e tu chorou? Ele disse: eu acho que caiu 3 lágrimas. Acho que ele se tocou que tinha se entregue, né? Mas por que é que muitas vezes essa experiência ela não consegue durar, gente? Ela devia durar. Porque eu tenho certeza que Deus toca o coração. Então se Deus toca o meu coração, se eu sei, se eu provei, não foi ninguém que me contou, fui eu que vivi. Foi comigo que Ele falou. Foi a mim que Ele despertou quando eu estava diante dEle. O que acontece depois? Por que a minha vida não foi transformada? Muitas vezes, sabe o que é a explicação, gente? É porque eu não tenho mais frequência diante dEle, porque eu não comungo constantemente de sua presença. Entende? Jesus veio para ser adorado, mas Ele não quer ser só adorado, Ele quer ser
comungado. O que significa a palavra comunhão? A palavra comunhão significa eu junto com ele, ó, uma coisa só. Tá entendendo? Sou eu e ele numa união só. E aí quanto mais eu comungo, mais eu me torno parecido com ele. E mais ele ganha espaço dentro de mim. O problema é que às vezes, gente, a gente deixa as experiências perdidas. Ficaram num dia na minha vida, até que aconteça de novo. Na próxima adoração eu vou de novo. E aí eu vou achar bom de novo. Você pode mais que isso, meu irmão. Deus tem mais do que isso para lhe dar. Deus tem mais do que uma adoração para fazer na sua vida. Ele quer ser uma presença constante. Te ensinar a rezar sozinho com ele. Entende? Esta capela da comunidade, gente, é uma fonte. Sabe? E que às vezes a gente nem vem provar dessa fonte. Uma palavra que me preocupa, que nosso Senhor diz que a eternidade é para aqueles que comungam. E se você não comunga, meu irmão, o que te espera? Se você não tem parte com nosso Senhor, de união do teu corpo com o dele, o que te espera? Isso deveria nos inquietar, gente. Às vezes a gente acha que é uma bobagem se aproximar constantemente da Eucaristia. Não é. É questão de vida eterna. Ou tu acha que vai viver só nessa vida? Se tu viver muito, mesmo que tu viva muito, isso nada é diante da eternidade, gente. Nada é diante da eternidade. Essa vida é um sopro. E o que você está fazendo da sua vida aqui? Deus está dando todas as chances para nós. Vocês sabem quantas pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus? Não tem a oportunidade de ter a Eucaristia. E eu vou dizer, graças a Deus que eu sou católica. Graças a Deus que a Igreja Católica acreditou em Jesus, que disse isso aqui é meu corpo. Graças a Deus que ela acreditou e transmitiu isso para nós, gente. Porque mesmo no dia que a minha fé vacilar, a igreja vai continuar dizendo, é Jesus, é Jesus. E eu estando nessa igreja, eu vou poder recobrar minha fé. É por isso que eu não posso me dar o luxo de, quando me der na telha, vou para a missa. Quando me der na telha, eu vou atrás de Jesus Eucarístico. Faça isso não. É questão de eternidade. Eu dizia para vocês que esse meu amigo me ensinou, sabe como foi que ele me ensinou que os jovens, a gente precisa ter urgência de anunciar aos jovens? Foi porque num determinado ano que nós fomos para um congresso da juventude, o jovem que estava organizando o congresso da juventude, ele morreu em missão. Tinha ido em missão de uma cidade para outra, e o carro que ele estava virou. De todos os que estavam no carro, ele foi o único que morreu. E ele devia ter o quê? 23 anos, mais ou menos. No máximo, devia ter isso. E para nós foi uma coisa muito chocante na época, porque a gente viu a liderança que ele era, um menino de Deus que ele era. E aí, pouco tempo depois, em frente à casa desse meu amigo, que era esse coordenador aqui da comunidade, um jovem vizinho da casa dele sofreu um acidente com o pai num caminhão e morreu. E sabe qual era a angústia dele? Eu dizia isso ontem no discipulado. Ele dizia assim para mim, Cassinha, eu não evangelizei ele. Ele não conhecia Jesus. Eu não achava que ele ia logo. Eu não achava que a vida eterna estava tão perto. Mas ele foi e eu nem me toquei. E ele dizia isso, dizendo, Senhor, nós temos que evangelizar os jovens. Porque eles precisam conhecer a Jesus logo. Para terem uma vida transformada por ele. Esse impulso, gente, o ano que isso aconteceu, eu acho que talvez os pais de vocês é que fossem nascidos. Nenhum de vocês aqui talvez fosse. Ou talvez até eram bebês, né? 1994. Graças a Deus, esse jovem que disse isso para mim, hoje é um padre. Não mora mais aqui. Mas deixou um legado. Padre Leandro. E eu agradeço a Deus, porque ele me ensinou que a gente tinha que evangelizar os jovens.
Às vezes vocês veem a gente aqui e dizem assim: vocês têm vida de oração, vocês comungam, vocês têm esse amor por Jesus Eucarístico. Vocês às vezes dão carão na gente, porque a gente está se comportando mal diante de Jesus. E esquecem que muitas vezes nós fazemos isso porque nós já trilhamos o caminho que vocês estão trilhando, gente.